Olá pessoal, aqui é o professor Gleice, estamos aqui para mais uma videoaula e o tema da aula de hoje é função. Vamos trabalhar o conceito inicial de função, as principais representações, resolver alguns exercícios, ok? Fique atento a cada detalhe dessa aula. Muito bem pessoal, a nossa aula vamos começar com a noção intuitiva de função, certo? Bom, com a noção intuitiva de função, nós vamos entender aonde nós encontramos função nas relações de exercício, tá? Então, vamos começar aqui imaginando o seguinte, ó. Acompanha comigo a leitura. Em uma barraca de praia em Fortaleza, vende-se água de coco ao preço de R$ 3,50 o copo. Para facilitar o seu trabalho, o proprietário da barraca montou uma tabela ao lado. Nesse exemplo, duas grandezas estão relacionadas. Observe o seguinte, que nesse exemplo, o cidadão ele vai associar a quantidade de copos vendido, né? Quantidade de copos vendido com o preço a ser pago, certo? De modo que acontece o seguinte, se o cidadão vender um copo, se ele vender um copo, ele vai pagar R$ 3,50, certo? Vendendo um copo, paga R$ 3,50. Tá aqui, ó. Vendendo dois copos, o preço R$ 7,00. 3 copos, R$ 10,50. O grande lance aqui é você perceber qual é a operação matemática que está sendo efetuada entre a quantidade de copos e o preço a ser pago, né? Então, percebe que para chegar ao preço a ser pago, ele está pegando a quantidade de copos e está multiplicando por quanto? Por R$ 3,50. Então, ele pega a quantidade de copos, multiplica por 3,5, daí ele encontra o preço que o cidadão vai pagar. Vamos pegar essa situação aqui. O cidadão foi lá na barraquinha de coco, tal, todo felizão, comprou 8 copos. Comprou para ele e para a galera toda. Quanto que ele vai pagar? 8 vezes 3,50, certo? E o resultado deu 28. Bom, daí dá para montar uma formulazinha. Se eu venho e digo que a quantidade de copos vendido é X e que o preço que o cidadão vai pagar, é Y, se ele vai pagar Y, como que fica essa relação para partir do X e chegar no Y? Ele vai multiplicar por 3,50, ok? Então, ele multiplica por 3,5, ele encontra o valor que o cidadão vai pagar. E isso dá uma fórmula matemática, tá? Aqui é a fórmula matemática. Y igual a 3,5x. Bom, observe que apareceu três coisas aqui. Apareceu uma tabela, ok? Apareceu uma equação matemática e apareceu uma relação escrita, certo? Então, esses são os modos de apresentar uma relação. Então, a relação pode ser expressa por uma tabela, por uma equação ou por uma relação escrita. Tem outros modos que a gente vai discutir aí posteriormente, certo? Muito bem. Então, a noção intuitiva é quando a gente percebe que existe uma relação entre duas grandezas. Então, você vai sempre trabalhar relacionar duas grandezas. Essas grandezas se relacionam. Às vezes, essa relação pode ser expressa por uma equação. Essa equação é um modo de expressar a função. Ok? Bom, nas nossas aulas anteriores, falando de conjunto, nós falamos do diagrama de Venn, né? Então, está aqui o diagrama de Venn. O diagrama de Venn também pode ser um modo de expressar uma relação matemática
ou uma função entre dois conjuntos, principalmente quando os conjuntos estão na forma discreta de números inteiros. Então vamos entender um pouquinho melhor. Observe que aqui no nosso exemplo nós temos um conjunto, o conjunto A, tá vendo aqui o conjunto A? O conjunto A tem os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E temos o conjunto B. O conjunto B tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e menos 5. Então, nós usamos o diagrama de Venn e vamos representar esses conjuntos aqui no diagrama. Então, vi aqui, ó, aqui você tem o conjunto A, tá? Escrito no diagrama de Venn, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tem o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? O que acontece? Nesse exercício em particular, foi apresentada uma relação matemática entre os dois conjuntos. Acontece o seguinte, se você considera que x é qualquer elemento de A, o que quer dizer isso na prática? Que o x é a representação de cada um desses números. Quando eu me refiro a esses números e a referência é para qualquer número, eu uso x. X é um número do conjunto A, pode ser o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E y, um elemento do conjunto B. Então, o y pode ser qualquer número aqui do conjunto B, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E a relação entre o x e o y, a relação entre esses dois conjuntos, é essa daqui. Ó. A relação entre os dois conjuntos é y igual a x ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar os elementos aqui do x, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse elemento menos 2. Peguei o elemento menos 2 aqui do conjunto A, tá? Vou pegar esse menos 2 e vou elevar ele ao quadrado. Então, vai ficar aqui menos 2, menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, menos 2 está relacionado com 4. Certo? Bom, do mesmo modo, eu vou pegar aqui um outro elemento desse conjunto, pegar o menos 1. Menos 1 eleva ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, 1. Então, menos 1 foi elevado aqui no 1. O zero, vou elevar o zero ao quadrado. Quando eu elevo o zero ao quadrado, só trocar a cor aqui da minha caneta, 0 ao quadrado vai ficar 0 vezes 0, que o resultado é 0. Né? Próximo número aí, ó, é o 1. Quando eu pego 1 e elevo ao quadrado, fica 1 vezes 1, 1 vezes 1, que é 1 também. Ó. Então, notem que esse valor 1 está se relacionando com dois elementos do conjunto A. E, por último, nós temos o elemento 2. Então, o elemento 2 do conjunto A, para descobrir com quem ele se relaciona no conjunto B, eu faço 2 vezes 2, que o resultado é 4. Então, o 2 se relacionou com o 4. Muito bem. Então, consegui aplicar uma relação entre todos os elementos aqui do conjunto A. Tá? Essa relação definiu o que nós chamamos de uma função entre os conjuntos. Então, a função e a notação que você escreve função é essa daqui, ó, f, 2 pontinhos, de A em B. Tá? Então, essa relação